Muito bem, então vamos resolver aqui alguns exercícios relacionados à evolução, Lamarck e Darwin, para a gente poder ver como esse conteúdo se aplica nas questões de vestibular, certo? Essa questão diz para a gente que um dos maiores problemas mundiais de saúde pública é a infecção hospitalar, que recentemente constatou-se que a bactéria Klebsiella pneumoniae, responsável pela pneumonia e por infecções de corrente sanguínea, da corrente sanguínea, tornou-se resistente a todos os antibióticos utilizados atualmente. Essa resistência, por sua vez, foi propagada por conjugação para a bactéria Escherichia coli, tudo bem? Que vive no intestino de animais de sangue quente e é onipresente em nosso ambiente. Considere as afirmações abaixo sobre a situação apresentada. Então a gente aí tem três afirmações sobre bactérias existentes, né? O item 1 diz pra gente que a utilização de antibióticos exerce uma pressão seletiva para a aquisição de resistência. Esse termo aqui, pressão seletiva, ele é bem importante para esse tema de seleção natural e evolução. A pressão seletiva é um fator do ambiente que seleciona os organismos. Como a gente viu, de acordo com a seleção natural, você tem uma variabilidade pré-existente e o ambiente vai selecionar essa variabilidade, essa variabilidade de característica nos indivíduos, né, dentro de uma população. Então a pressão seletiva é esse fator do ambiente. Nesse caso, o antibiótico ele é esse fator, ele exerce essa pressão seletiva e ele vai estar escolhendo então as bactérias resistentes e eliminando as não resistentes, né? Vai estar fazendo esse processo de seleção justamente. Então parece correto. A 2 vai dizer pra gente que a utilização de antibióticos causa mutações que conferem resistência às bactérias. Olha só o que a 2 está falando. Está falando que a utilização de antibióticos, ou seja, um fator do meio, estaria gerando, né, levando a mutações que vão fazer com que as bactérias adquiram resistência. É uma visão bem lamarquista, quer dizer, você lembra que as mutações são totalmente aleatórias, certo? Então elas acontecem por acaso. Talvez essa mutação gere resistência e talvez não, né? Você não vai ter essa visão finalista do processo evolutivo. Quando eu digo finalista, eu digo que as coisas não acontecem com um fim, né? Então, graças a essa pressão do ambiente, eu vou sofrer uma mutação que me dá resistência. Não é assim que funciona. É, eu vou sofrer mutações aleatórias e talvez, por um acaso, alguma dessas mutações me confiram resistência. E muitas vezes essas mutações podem ocorrer antes dessa pressão seletiva, que no caso são os antibióticos, aparecerem. Então essa 2 aqui é uma afirmativa meio lamarquista, portanto a gente vai desconsiderar ela. E a 3 diz pra gente que as bactérias podem adquirir resistência sem terem sido expostas aos antibióticos. Também está correta. Que nem a gente acabou de falar, as mutações ocorrem totalmente aleatoriamente, de forma aleatória. Então, em algum momento durante o processo evolutivo dessas bactérias, elas podem sofrer uma mutação que por acaso que por acaso confere a ela essa resistência ao antibiótico ao qual elas nem foram expostas ainda. E aí talvez, se no futuro elas forem expostas a esse antibiótico, elas podem acabar sendo selecionadas, né, as bactérias resistentes, tudo bem? Então, pela nossa análise, a gente pode considerar verdadeira os itens 1 e 3, né? Então ele pergunta quais estão corretas. Item 1 e 3, resposta C, tudo bem? Esse é o gabarito. Antes de prosseguir, queria dizer que o ideal é que vocês tentem resolver essas questões sozinhos antes de ver a resolução, tudo bem? Mas seguindo então para a nossa segunda questão do Enem, ela diz que alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, eles apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, o corpo anelado, que vai facilitar o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, ele vai ter ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem dessas adaptações mencionadas no texto, utilizando os conceitos da teoria evolutiva de Lamarck, tudo bem? Então, o que esse biólogo, né, ao adotar esse ponto de vista, o que ele diria? Então, a gente tem que tentar explicar isso da forma mais lamarquista possível. Então, vamos ver cada um dos itens, tá? Vamos ver o item A.
As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Bom, a gente bem sabe que a seleção natural, ela foi uma ideia, né, do Darwin, e a qual Lamarck acabou não, né, ele não conseguiu chegar nessa conclusão, ele chegou a outras conclusões. Então, tá errado, Lamarck não diria que foram originados através da seleção natural, tudo bem? B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Bom, se vocês lembrarem de Lamarck, vocês vão lembrar que ele tinha duas leis. A lei do uso e do desuso, que diz que estruturas não usadas tendem a atrofiar e desaparecer, e estruturas muito usadas se desenvolvem. E veja bem, ausência de patas, ou seja, as patas sumiram. As patas, para sumir, segundo Lamarck, deveriam ter sido pouco utilizadas, o que faz sentido na vida subterrânea, uma vez que você não vai se locomover em cima do solo, né? Você vai acabar passando por túneis, etc. Você não necessariamente vai precisar dessas patas. Então, elas seriam pouco usadas e desapareceriam. Corpo anelado e, em alguns casos, ausência de olho. Veja bem, se você está no subterrâneo, não tem muita luz. Se não tem muita luz, não tem por que você ter olho se você não vai usar. Então, você não estaria usando os olhos e eles desapareceriam, de acordo com a lei do uso e desuso, né? Então, a B faz sentido, provavelmente ela é a correta. Vamos ver as outras para ter certeza, né? Então, o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Isso não tem nada a ver com Lamarck. Na verdade, nem Lamarck nem Darwin teriam falado sobre características que seriam apenas transmitidas à primeira geração. Por que uma característica seria transmitida apenas à primeira geração e não às demais, né? D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso, o que faz sentido, de acordo com Lamarck, mas em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Gente, Lamarck viveu numa época em que ainda não havia se descoberto a genética. Então ele não falaria de patrimônio genético, uma vez que ele nem tinha conhecimento para falar sobre isso, né? Então a D está errada. E, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações. Cai no mesmo erro da D, né? O Lamarck não poderia falar de mutações na época, então a visão lamarquista não vai incluir esse ponto de mutações e coisas genéticas, tá? Então a gente pode eliminar a E, a D também. Resta pra gente a B, que é aquela que a gente tinha afirmado que seria correta, tá bom? Gabarito B. A terceira questão é da Unicamp e ela fala o seguinte: olhos pouco desenvolvidos e ausência de pigmentação externa são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Dentre esses organismos encontram-se as espécies de peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. E em relação às características mencionadas, é correto afirmar que... Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode afirmar sobre essas características. O ambiente escuro da caverna induz a ocorrência de mutações que tornam os organismos albinos e cegos, características que seriam transmitidas para gerações futuras. Vamos lembrar aqui, o ambiente ele não induz a formação de características, tudo bem? Ele apenas seleciona as características que já existem. Então, essa é uma visão, de novo, extremamente lamarquista, na qual o meio gera necessidade de surgimento de características para adaptação, tá? Então, A está errada. B. Os indivíduos que habitam cavernas escuras não utilizam a visão e não precisam da pigmentação. Por isso, seus olhos atrofiam e sua pele perde pigmento ao longo da vida. A B é uma visão bem lamarquista, né? Então, por não utilizar aquela estrutura, ela acabaria desaparecendo, atrofiando, né? A lei do uso e desuso de Lamarck, que a gente já falou. Então, não, a B provavelmente está errada. C. As características típicas de todos os animais de caverna surgiram no ancestral comum exclusivo desses animais e, portanto, indicam proximidade filogenética. Tem um problema aí. A gente tem uma gama muito grande de animais: peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. Se o ancestral de todos esses caras já fossem cegos, por exemplo, e eles tivessem apenas herdado essas características, todos os anfíbios, todos os peixes, todos os crustáceos, seguindo essa lógica, deveriam ter essa característica, né? O que, na verdade, alguns insetos, alguns aracnídeos, alguns anfíbios, etc., vão ter essas características, tudo bem? Não
todos. Então a C tá errada, sobra pra gente a alternativa D. A perda de pigmentação e a perda de visão nesses animais são características adaptativas selecionadas pelo ambiente escuro das cavernas. Então, quem já tinha essas características acabava se dando melhor nesse ambiente né, das cavernas e acabava fixando essas características na população, tudo bem? Então tem tudo a ver com a seleção natural de Lamarck, perdão, olha, com a seleção natural do Darwin e, portanto, é a nossa alternativa correta, beleza?